Santo de Deus conduz os nossos passos. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra. Essa palavra, ela fala de 3 verdades. Em toda a Bíblia você vai encontrar muitas verdades. Verdades que você perceberá que a partir do momento em que você colocar cada uma delas na sua vida prática, você verá os resultados, os benefícios de uma verdade na sua vida. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, quando você alinha, presta atenção, quando você alinha a sua vida com Jesus Cristo, que é a verdade, quando você entende com clareza, e você sabe qual é a verdade, ou quais são as verdades, e quais são as mentiras e os enganos do diabo, então quando você consegue discernir isto, então a sua vida é apropriada pela verdade, você caminha pela verdade, você pauta pela verdade, você busca pela verdade, então todas as bênçãos decorrentes da verdade que é Jesus, elas vêm sobre a sua vida, amém? E eu quero pensar hoje sobre 3 verdades sobre a família. E a primeira verdade fala do que Deus tem de propósito. Diga assim: Deus tem um propósito para a minha família. A primeira verdade é que a família é uma instituição divina e não apenas humana. Isso muda muito, parece que você imagina que isso não vai mudar nada, mas isso muda tudo. Porque a partir do momento que você entende que a família, o casamento, ele não nasceu do coração do homem, não é uma instituição meramente humana, mas ela é espiritual, ela nasce com caráter espiritual, ela flui com caráter espiritual. O humano vem apenas selar e confirmar aquilo que Deus selou no céu. E quando você tem esse entendimento, você começa a perceber que esta verdade, ela tem que ser imutável na sua vida, haja o que houver, seja o que for, pode vir tempestade, pode vir adversidade, você vai dizer: o meu casamento está firmado numa ação divina, a minha família está gerada, os meus filhos estão gerados numa ação divina, é espiritual, e no espiritual eu vou firmar os meus passos, e eu creio que a luta vai passar, a tempestade vai passar, o mal vai passar, e todo o intento do inferno vai passar, porque a minha família, ela está firmada numa base espiritual. Olha só o que diz a palavra de Deus, eu quero que você acompanhe comigo. Gênesis capítulo 1, 27 e 28. E aqui está a essência da família. Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Eu quero firmar aqui os meus olhos sobre esta expressão: e Deus os abençoou. Diga assim: há uma bênção, mas com convicção. Há uma bênção sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre a minha família, sobre a minha casa. Aqui muda tudo, porque quando você tem esta certeza, quando você coloca essa verdade na sua vida, você sabe que Deus abençoou, e aqui é uma ação física, uma ação histórica, mas uma ação profética. Você vai perceber que
todas as pessoas que realizaram alguma coisa, aonde Deus disse, eu abençoo, ali repousa a bênção do Senhor. Ah, meu irmão, minha irmã, tudo dará certo, as coisas fluem, as coisas elas andam rapidamente, aonde não há bênção de Deus, aonde não repousa a bênção de Deus sobre a sua vida, quer seja nos negócios, quer seja numa sociedade, quer seja num casamento, onde quer que seja, onde não repousar a bênção do Senhor, numa direção profissional, numa direção de uma faculdade, numa direção de ficar no Brasil ou ir embora do Brasil, aonde não repousa a bênção do Senhor, ali há fracasso, ali há derrota, porque as coisas da sua vida só fluirão quando você andar debaixo da bênção de Deus. Gênesis capítulo 5, verso 1 e 2. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, e os abençoou. Aqui vem novamente a confirmação daquilo que estava no texto anterior. E os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Aqui nós poderíamos pensar em inúmeras situações da história bíblica onde homens e mulheres foram tremendamente abençoados. Não importasse as lutas, as dificuldades, quando você parte debaixo de uma bênção, as coisas fluem, as coisas acontecem, mesmo que tenha uma luta, no final a vitória será sua. E eu quero que você saiba, a sua casa, o seu casamento, a sua família, repousa debaixo da bênção do Senhor. Por isso que nesse mês de maio, todos os cultos você receberá uma unção nesse altar. O tema deste mês é a minha família no altar, porque é no altar que nós nos consagramos, é no altar que nós aclamamos pela manifestação do poder de Deus, é no altar que vem a glória do Senhor, é no altar que você se rende ao Senhor, é no altar que você oferece a sua família ao Senhor. Então, nesse mês de maio, estamos focados para que essa bênção, e talvez muitos aqui estão pensando assim, eu acho que a minha família não é uma bênção, eu tenho tantos conflitos na minha casa, eu acho que o meu casamento não é uma bênção. Eu quero te dizer, o seu casamento é uma bênção sim, a sua família é uma bênção sim, filhos, creiam, seus pais são uma bênção sim, por mais que haja luta, dificuldades, diversidades, você está debaixo de uma bênção. E debaixo dessa bênção você fluirá e você romperá. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Segunda grande verdade. A Bíblia nos diz aqui que há uma segunda verdade, que há um mundo espiritual que acontece, que vai guerrear contra aquilo que Deus abençoou. E muitas famílias casam, muitas pessoas casam, compõem família e passa desapercebida esta verdade. Parece que é uma verdade, mas ela está tão esquecida, numa gaveta, numa cômoda, talvez dentro de uma palavra, mas você tem que ter com clareza, diga assim, com clareza, eu preciso saber que Deus abençoa a minha casa, mas eu preciso saber que há um ataque diabólico contra a minha família. Olha só o que diz a palavra, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Tão conhecido, só a primeira parte. O ladrão vem somente ele vem somente, o intuito dele, o objetivo dele, a missão dele é para roubar, matar e destruir. Aqui são estratégias diabólicas para fazer o quê? Para destruir
a bênção do Senhor, roubar o amor da sua casa, roubar os seus filhos, para destruir alianças. Esse é o intento do diabo. A Bíblia diz então que ele veio roubar. O que ele veio roubar? Quantos casamentos começaram de uma maneira tão linda, com juras de amor, e o diabo vem ao longo dos anos e começa a roubar o amor. O seu casamento, a sua família, a chegada dos filhos era uma alegria. Os filhos vão crescendo e aquela alegria vai se perdendo, porque agora entrou a preocupação. Muitas vezes o diabo não quer somente roubar o amor, a alegria, mas quer roubar o principal, que é a tua bênção, te levando a quebrar uma aliança que você fez um dia aqui no altar. Em segundo lugar, o diabo veio matar. Matar o quê? Ele veio matar os teus sonhos. Ninguém casa por casar. Nós casamos para ter sonhos. Eu estou casado com a Sandra Natália Cardoso há 40 anos. Nós casamos motivados por sonhos. Um amor, mas motivados com sonhos. O diabo ele vem para matar esses sonhos. Ele vai colocar areia no meio do seu caminho para que os seus projetos eles fracassem. Ele vai fazer com que o que é divino se torne apenas humano, aquilo que é espiritual se torne carnal, para que haja uma derrota. Em terceiro lugar, ele vem destruir. Destruir o quê? Ele vem destruir uma aliança que um dia você fez, uma aliança de amor aqui no altar. Você pode ter certeza que o propósito dele é destruir relacionamentos. Pais contra filhos, filhos contra pais, marido contra esposa, esposa contra marido, um contra o outro, gerar uma guerra. Por quê? Porque esse é o propósito do diabo. Diga assim: eu creio que toda a verdade do diabo será para mim o motivo para guerrear, para lutar e para vencer, porque na minha vida não, no meu casamento não, na minha família não, porque eu estou debaixo da bênção de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? A Bíblia nos diz, na sequência desse texto, e aí eu vou para a terceira e última verdade. E eu quero que você entenda essas verdades em bloco. A primeira verdade é que existe um Deus abençoando e criando. É um Deus que está querendo te abençoar, que você prospere, que você seja feliz no seu casamento, feliz na sua vida, que você prospere em todas as coisas. Existe, em segundo lugar, uma segunda verdade, um intento maligno para roubar, destruir, atacar a Deus através da destruição do seu casamento, da infelicidade da sua vida conjugal. Ah, meu irmão, você tem que saber disso. Mas em terceiro lugar, há uma promessa de Deus para a sua vida, porque o mesmo Deus que te abençoou aqui, a mesma bênção liberada aqui, é o mesmo Deus que te dará forças e vitória para que você vença. A segunda verdade, porque é uma promessa de Deus na sua vida, no seu casamento. Você pode aplaudir ao Senhor? E o próprio Jesus diz em João 10:10, na segunda parte, enquanto o ladrão veio roubar, matar e destruir, Jesus vai dizer o seguinte: eu, aquele que te abençoei no começo, eu que derramei a bênção, eu que gerei, eu vou trazer sobre a sua vida, eu vou trazer agora, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Diga assim: a bênção de Jesus é abundante, é tremenda. Veja que aqui existe uma promessa.
É uma promessa para mim individualmente, é uma promessa para que eu e a Sandra como casal, é uma promessa para que eu, a Sandra e o Pedro como família, nós possamos entender, enquanto o diabo veio tentar roubar esta bênção de Deus, Jesus sabendo dessa guerra, ele disse, enquanto o diabo está aqui, nessa segunda verdade, há uma terceira verdade, se apoie na terceira verdade, resgate, porque o diabo, ele pode tentar roubar essa bênção, e talvez para muitos aqui, já foi roubado, mas Jesus Cristo pode resgatar esta bênção, fazer de novo, e fazer melhor do que antes, sabe por quê? Porque há uma verdade, tudo aquilo que Deus começa, Ele termina. A Bíblia diz que aquele que começou uma boa obra em mim, em você, em nós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Por isso eu quero chamar agora aqui um casal. Por que eu quero chamar um casal? Porque Deus colocou no meu coração. Nós podíamos ficar em pé, encerrar essa palavra, trazer vários textos proféticos aqui para você, para a sua família, você fazer decretos para a sua família. Mas eu quero que você saiba que aqui neste lugar, existem pessoas que passaram por esse caminho, por essas três verdades, e que hoje pode olhar e dizer, eu estou debaixo dessa terceira verdade aqui. Eu quero que você saiba que esta palavra não é uma palavra que foi ministrada apenas no passado, não é uma verdade que está lá atrás no passado, mas é uma verdade que está tão presente aqui nos nossos dias, tão presente na nossa igreja. Eu quero que você saiba que o mover de Deus está aqui neste lugar, e não importa o que você esteja passando, o que você esteja enfrentando, eu quero que você saiba, assim como a família da manhã, que já ministrou aqui, uma família colombiana da nossa igreja, que passou por uma fase muito complicada e venceram, hoje à noite a mesma coisa. Eu quero que você saiba, Jesus quer te dar a vitória também, amém? Então eu quero que você aplaude ao Senhor pela vida do nosso querido Edilson e da Vivian. Vem cá os dois, por gentileza. É uma honra convidar esse casal para estar conosco hoje aqui. O filhinho já desceu, né? Tudo bem, meu filho? Pega aqui o microfone, tudo bem, filho? Amém. Eu vou aqui fazer uma entrevista com eles, amém? Ok. Vou começar aqui pela Vivian. Vivian, você, faz quanto tempo que você está na Renovada? Na verdade, eu sou fundadora, né, da Igreja Metodista Renovada, sou filha de pastores dessa igreja, o apóstolo me conheceu desde pequenininha lá na Metodista do Brasil, e aí nós somos eu vim e me tornei fundadora da Renovada. Amém. Eu conheço a Vivian desde quando era pequenininha, bem pequenininha. Ela é filha do pastor Walter e da pastora Lourdes, da nossa igreja em São Bernardo do Campo. Hoje são pastores lá. Na época eram apenas líderes da igreja. Eu tenho o privilégio de conhecer a Vivian e ver o quanto ela cresceu na fé, o quanto ela se desenvolveu e como que Deus tem usado a vida dela até hoje. E você, meu filho, como é que você chama? Edilson. O Edilson eu não conhecia ele de pequenininho. Já não. Conheci ele grandão, já tinha tirado as fraldas, né? Já. Eu me converti aqui em 2009 através quando eu conheci ela, né? E no final de 2009 eu me batizei e acabamos seguindo aí bastante tempo aí na Renovada aí. Amém. Olha, 2009 ele se converteu e no mesmo ano se batizou. Batizei. Presta atenção, você que está ouvindo isso, você que não foi batizado ainda. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Se você não for batizado, aguarda que em junho vai ter o batismo aqui na igreja.
Feliz que o Edilson chegou através da Vivian. Eram namorados? Namorados, trouxe para a igreja. A importância aqui, gente, presta atenção, meninas. Cuidado com aquele que quer tirar você da igreja para levar para outros lugares. As amizades podem te levar para caminhos errados. A Vivian foi uma mulher, uma moça convicta. Você tinha quantos anos na época? Na época eu tinha 26 para 27 anos. 26, olha a convicção dela. Trouxe o namorado para a igreja. E vocês se casaram quando? Nós nos casamos em 10 de abril de 2010. Hoje temos 14 anos de casados. Em 2012, nós saímos da Renovada. E aí nós saímos debaixo do propósito. Eles casaram aqui, não foi? Casaram aqui, por algumas razões saíram e andaram. Se eu puder falar, foram 7 anos onde vivemos no deserto. 7 anos que íamos na igreja, passamos por vários ministérios, né? Mas durante esses 7 anos éramos somente frequentadores de igreja, e foi aí aonde nós começamos a permitir que Satanás começasse a trabalhar na nossa casa e na nossa família. Então foram 7 anos de deserto, 7 anos de luta, 7 anos onde íamos na igreja, mas não tínhamos Deus na nossa vida. Meu Deus. Nesses 7 anos eu posso ter certeza aqui, você me confirma, muitas vezes eu mandei um convite para vocês, lembra? Várias vezes. Durante esses 7 anos, meu pai sempre falava: o apóstolo mandou um abraço. E o apóstolo sempre mandava um convite, mandava um recado, mas eu sempre ali resistente, falando: eu não volto. Eu não volto. Essas mulheres são feras, hein? E foi interessante porque foram 7 anos de distanciamento, embora nós nos encontrássemos em alguns momentos de família, de festa, e sempre teve um amor muito grande por vocês, né? Eu considero a Vivi uma filha, literalmente, o Edilson também, um filhão amado, porque nós aprendemos a amá-lo também. Aí vocês tiveram um filho, né? Nós tivemos um filho no ano de 2021. Na verdade, o nosso filho, ele é a proposta do verdadeiro milagre do que é Deus na nossa vida, né? O nosso filho, para a medicina, ele jamais existiria. Por quê? Porque eu, para a medicina, jamais poderia ser mãe. E eu consegui gerar no meu ventre o Pedro. Meu Deus. Durante toda a gestação, eu desencadeei o Covid. Do Covid veio a pressão alta. E da pressão alta, o Pedro sofreu uma restrição de crescimento. E nesse período, foram períodos de luta, onde nós sempre ouvimos que se o Pedro sobrevivesse, ele seria uma criança completamente doente, cega, surda, por conta de toda a restrição que ele viveu ali. Meu Deus, eu acompanhei um pouco essa época, que luta pelo pastor Walter, Lourdes, que me ligavam todo dia ali, clamando, nós orando, uma angústia muito grande, mas sempre acreditando que o milagre viria, o impossível iria acontecer, e graças a Deus chegou o Pedro, né? O Pedro, chegou o Pedro, que é elétrico, que é animado, né? Não para, né? Até para contrariar todas as coisas, né? E depois desses 7 anos, o que aconteceu para vocês voltarem para cá? No ano de 2019, né? No dia 23 de novembro de 2019, nós inauguramos a nossa oficina. E o meu pai, na hora que a gente estava lá na oficina, chegou perto de mim e falou assim: eu fiz o convite para uma pessoa e ele vai estar aqui nessa inauguração. Eu não sei nem se o apóstolo sabe disso. Ele vai estar aqui nessa inauguração e eu nem falei nada para você. Eu espero que vocês não fiquem chateados. Eu falei: quem, pai? Ele falou assim: eu convidei o apóstolo vai estar aqui hoje na hora do almoço. Eu fiquei meio assim, né, tipo, nossa, mas faz tanto tempo que eu não tenho contato, mas tudo bem, não tem problema. O apóstolo chegou ali, o apóstolo abençoou a nossa oficina, ele quem orou, ele quem trouxe a bênção para a nossa oficina. E começamos a trabalhar ali, mesmo vivendo momentos de luta dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento,
né? Satanás tentando de todas as formas fazer com que nós chegássemos a destruir a nossa família. Quando um certo dia, eu falei assim para Deus, Deus, eu não aguento mais. Ou o Senhor faz alguma coisa na minha vida, ou eu não sei o que vai ser. E naquele dia, naquele sábado, o telefone do Edilson tocou, o Nino, que hoje é o pastor Nino, né? Eu falo Nino porque é meu primo, meu irmão, então tem todo aquele apego. O Nino falou assim para ele assim, oi Bahia, porque é o apelido dele. Oi Bahia, eu posso levar meu carro aí na oficina? Aí ele falou, pode sim. Aí veio o Nino 2 horas da tarde, já na hora da gente fechar a oficina num sábado, e ele falou assim, na verdade eu vim aqui, eu nem sei porquê, mas eu vim porque eu vim resgatar você, para que você volte, para que Deus trate a sua vida e você volte a trabalhar comigo, né? Porque se eu posso dizer, que eu ainda usei um termo para o Nino aquele dia, né? Eu falei, olha Nino, eu vou te falar uma coisa para você, eu me sinto como se eu tivesse parado o ministério do meu esposo. Então, naquela situação, quando nós decidimos sair da Renovada, sair debaixo do propósito, eu me senti como se eu fosse uma mulher âncora. Ele estava a todo vapor, correndo. E, de repente, eu fui e joguei a âncora e parei ele e falei, nós vamos sair. E eu matei todo o ministério dele. Ao invés de eu ser a turbina do avião e jogar ele para cima, não, eu coloquei ele lá embaixo. E ali eu falei para o Nino assim, eu creio que Deus não te trouxe aqui por um acaso, Deus te trouxe por um propósito. E aí ele virou para mim e falou assim, não, tudo bem, então eu vou voltar para a Renovada. Eu falei assim, mas eu não vou. Ele falou, mas eu vou. Ele falou, eu vou. E naquela semana teve o aniversário do meu pai, que foi quando ele encontrou o senhor, e ele chegou no sábado e falou para o senhor assim, amanhã eu estou lá, viu, apóstolo, eu estou voltando para a Renovada. Aí o senhor veio me cumprimentar, eu fiquei olhando com uma cara tipo, mas eu não falei que eu ia voltar, né? Mas tudo bem, não tem problema. E naquele domingo nós viemos, e Deus, ele com infinita graça, assim, sabe, trabalhou no nosso coração. A quem eu falei para o apóstolo, eu tenho vergonha de pisar na igreja. Depois de tudo que eu vivi, depois de tudo que aconteceu, eu tenho vergonha de chegar ali e falar assim, eu sou uma fundadora, por que eu saí? Né? E naquele dia, Deus usou a vida do nosso apóstolo para que viesse nos dar um abraço, e ele só falou uma palavra, seja bem-vinda. E ali eu me senti acolhida novamente. Pode aplaudir ao Senhor. Isso faz quantos anos? Isso foi em 2020, né, amor? Em março, no primeiro domingo de março de 2020. São coisas que marcam a gente. Por exemplo, eu lembro até hoje na casa do pastor Walter, da Lourdes, lá naquele corredor perto da porta, não foi? Isso mesmo. Ele me pegou assim e eu abracei ele e falei assim, estou voltando amanhã. Eu fiquei tão feliz, mas achei que eram os dois. E eu peguei na mão dela todo feliz, ela não entendeu nada, né? E ela não queria voltar. Mas são coisas que marcam, gestos que marcam. A decisão do sacerdote, a decisão de uma mulher sábia, né, que soube tomar a decisão certa. E hoje, como é que vocês estão? Conta para nós, atualiza aí o currículo. Hoje, para a honra e glória do Senhor, Deus tem nos abençoado, a nossa família, após a chegada do Pedro, o nosso casamento, a nossa casa, a nossa oficina, Deus tem nos abençoado de todas as maneiras. Uau. Hoje estamos engajados dentro da igreja novamente. Meu esposo voltou a trabalhar no encontro com Deus, da onde eu tirei ele naquela época. Voltamos a trabalhar no Ministério Infantil, aonde estávamos engajados naquela época. Estamos iniciando agora aquele processo de líder em potencial de célula novamente, porque éramos líderes de célula na época que saímos. Então eu creio que Deus começou a restaurar tudo aquilo que foi perdido lá atrás. Deus tem restaurado a cada dia e tem começado a nos usar. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Fico tão feliz, porque tudo começou naquele empreendimento. Quando vocês abriram a oficina, naquela inauguração, colocou todas as mesas na calçada, serviu aquele almoço maravilhoso. Ali começou, né? Essa aproximação, esse retorno. E hoje eu vejo vocês como empreendedores de sucesso,
um mecânico, né, excelente lá em Santo André. Em Santo André, né, você percebe assim a beleza do nosso Deus que trouxe de volta a bênção. E o mais importante, o resgate de uma família feliz, dos valores que vocês têm para ser colocado a serviço do reino do Senhor. Amém? Amém. Louva a Deus pela sua vida, Vivian, nós te amamos demais. Edilson, baiano, não sabia disso, Bahia. Baiano, né? É o Bahia. É Bahia, oh Jesus, Bahia. Bahia, Bahia, seja bem-vindo, viu? Nós te amamos e eu creio que de líderes de potencial, você líderes de célula novamente, logo, logo líderes de setores, de área e futuros pastores da nossa igreja aqui. Amém? E que o Pedro cresça aqui amando e servindo ao Senhor, vai ser o futuro adolescente da igreja, vai ser aqui uma bênção, não só na igreja, mas para vocês também. Louva a Deus pela sua vida, viu? Deus abençoe. Pode aplaudir ao Senhor.